Olá a todos. Primeiramente eu quero agradecer ao professor Marcelo Belletti pela oportunidade de falar em seu canal sobre o código de análise, uma ferramenta que nasceu em 2019, inspirado, pelo filme Moneyball, mas com o DNA do nosso futebol, com o DNA de quem vive o jogo, quem já vivia o jogo há muitos anos e por pessoas que decidem dentro dele, O código nasceu de uma ideia, mas através de muitas conversas com profissionais que já jogaram, com profissionais que estavam trabalhando como treinadores e auxiliares, treinadores de goleiro. E as perguntas que mais nos fazemos, quantas decisões erradas já foram tomadas no processo de tomada de decisão com relação à avaliação de atletas, aprovação, inclusive potencialização de atletas, por falta de evidências, quantos talentos já foram perdidos, quantos milhões já foram desperdiçados. O código de análise, ele auxilia nesse processo de tomada de decisão. O código é um processo único e exclusivo, é um sistema exclusivo que mapeia o DNA do atleta. São 88 algoritmos que são trabalhados. Esses 88 algoritmos geram 5 KPIs e esses 5 KPIs nos dizem qual é o nível que esses atletas estão inseridos. Os níveis são de 0 a 5. Com base nesses KPIs, nesses algoritmos, nós conseguimos avaliar o desempenho técnico, tático e cognitivo dos atletas. Nós conseguimos definir, visualizar através dos dados os pontos fortes, as fraquezas, o potencial de cada jogador e o que precisa para que ele mude de nível. Acho que esses são os principais pontos que o código consegue nos transmitir. Dessa forma a gente reduz o risco, a gente reduz os riscos, a gente tem uma assertividade muito maior no processo de tomar decisão, economiza tempo e recursos e nos permite ter uma análise personalizada para cada contexto, cada realidade. O código ele serve, ele pode ser utilizado por executivos, por treinadores, por empresários, por atletas. Todos os stakeholders, todos que tomam decisões precisam de um suporte a mais, para que a margem de erro seja cada vez menor. O processo funciona do código. A gente coleta os dados ou através de plataformas nós temos acesso aos dados, nós colocamos na plataforma do código e ele trabalha esses 88 algoritmos automaticamente que nos geram os níveis de cada um e com base nos níveis a gente consegue gerar relatórios de performance do atleta. O código auxilia significativamente no processo de tomar decisão. Inclusive nós temos postagens no Instagram, @código de análise, onde destacamos projeções de grupos, destacamos análises individuais dos atletas ao longo dos anos. Análises de tomada de decisão com relação a atletas que foram liberados de grandes clubes, que se tivesse continuado poderia gerar um ativo muito maior para o clube, que foi o que aconteceu com o Richard Rios recentemente. Atletas que seriam dispensados de equipes se não fosse o treinador não dá atenção para os rótulos que são criados no dia a dia dos atletas também. Existe muito isso também, os atletas são rotulados constantemente por membros da comissão técnica, por diretores, e isso acaba dificultando o processo de desenvolvimento e dificultando o processo de tomada de decisão com relação a esses ativos, que fazem parte das equipes. A diferença entre o sucesso e o fracasso, ela é muito
tênue. Então, acredito que nós temos que ter mais ferramentas que auxiliem, que deem subsídio para o processo de tomar decisão. Eu vou trazer alguns exemplos. Acho que o exemplo mais marcante, né, ao longo dos anos foi o primeiro exemplo do código. O código está na 4ª versão, iniciando uma quinta versão. Em 2020 eu trabalhava no Joinville, eu era supervisor do Joinville Sport Clube, em Santa Catarina. O clube tinha a opção de contratar de uma mesma agremiação 2 atletas. Um era titular com performance menor, o outro era reserva com performance melhor. A diretoria optou por trazer o atleta que tinha performance menor, né? Na minha concepção, na concepção do código, o atleta com performance menor não iria entregar, tanto é que não entregou durante aquela competição. Porém, 2 anos depois, aquele atleta com performance menor estava jogando a Série D do Campeonato Brasileiro, a 4ª Divisão Nacional, e o atleta que era performance melhor e era reserva, era titular daquela mesma agremiação. Acredito que esse foi um dos exemplos mais marcantes ao longo dos anos, dentre tantos outros. Eu acredito que eu ficaria aqui horas falando sobre o código, horas falando sobre as confirmações do código ao longo dos anos, atletas que foram contratados, que não performaram, atletas, grupos que foram formados com atletas muito abaixo do mínimo ideal. Ao longo dos anos também foi se confirmando que atletas níveis 3, 4 e 5 são atletas que performam. O atleta nível 5 é um atleta mais completo, o atleta nível 3 requer um pouco mais de atenção em alguns pontos, mas é um atleta que vai entregar, que vai performar no jogo, que vai entregar no dia a dia. E ao longo dos anos isso foi se confirmando. Nós tivemos recentemente um estudo de um clube da Colômbia, do Fortaleza, onde foram analisados todos os atletas e foi confirmado. O clube só tinha um atleta nível 5 e o código acabou confirmando que um atleta nível 5 e, consequentemente, esse atleta acabou sendo hoje atua na Europa. Então, mas o que você pode fazer para que o teu atleta nível 3 mude para nível 4, que o teu atleta nível 4 chegue a nível 5? Acho que esses são os pontos principais que o código de análise consegue entregar. O código vai conseguir transmitir isso de uma forma mais clara para a comissão e para todos os envolvidos, né? Todos os envolvidos no processo. Recentemente postamos sobre a negociação do Richard Rios pelo Palmeiras, que foi liberado pelo Flamengo. Eu fiz as análises dos volantes que tinham no Flamengo na época, que liberaram o Richard Rios, e fiz a análise do Richard Rios antes do Flamengo, depois do Flamengo. E se confirma, né, que um atleta nível 4 é um atleta que pode vir a gerar bons dividendos para o clube, né? Um retorno significativo em termos de ativo. Teremos postagens também sobre atletas que seriam liberados, mas o treinador bancou a permanência dele por não aceitar os rótulos que foram colocados para aquele atleta. E hoje ele ainda está em um grande clube do futebol brasileiro. Essa vai ser feita a postagem. O mais importante de tudo, né? Que o código, que todos que fazem parte do futebol, todos os stakeholders do futebol devem levar em consideração, né? Não deixe que a sorte decida por você, né? Não deixe na mão da sorte as decisões. Decida com dados e decida com o código de análise. Sem dúvida que o feeling de todos os profissionais associado ao código de análise é um grande diferencial no mercado. Muito obrigado a todos, obrigado ao professor, mais uma vez ao professor Marcelo Belletti, pela oportunidade de falar sobre o código de análise em seu canal.